amados amigos, de volta com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bom estar aqui com vocês, estudando ainda o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, dando continuidade às instruções dos Espíritos. Lembrando sempre de fazer a leitura de harmonização e a prece antes de começar aqui os nossos estudos, para que possamos estar imersos nas melhores vibrações, para que a gente possa fazer aquela quebra, da correria do dia a dia e ficar bem harmonizado, bem inserido nesse clima de boas vibrações, para que os entendimentos eles se façam da forma mais adequada, que a gente receba, que a gente possa receber aquilo que a gente necessita enquanto estivermos fazendo o estudo. E hoje a gente vai falar de mais uma das instruções trazidas pelos Espíritos com o título de Dever-se-á por termo as provas do próximo? Essa é uma pergunta que pode permear aí a nossa existência em vários dias, em vários momentos, quando somos colocados diante daquela situação do sofrimento alheio. É aquele momento que passamos pela rua e vemos uma pessoa sofrendo, algum familiar nosso, um pai, um filho, um marido, uma esposa. É aquele momento de sofrimento que a gente quer pegar no colo e quer tirar a aflição, A gente está falando de bem-aventurados os aflitos, então a gente quer tirar a aflição daquela pessoa. Muitas das vezes porque também a aflição daquela pessoa nos causa aflição. Então a gente vai ficando incomodado com aquilo, também compadecido do sofrimento daquela pessoa. Então a nossa vontade, se a gente pudesse, era tirar, acabar com aquele sofrimento, fazer uma mágica, e aquilo ali tudo acabar. E mesmo que esteja em nossas mãos, pessoal, fazer isso, é essa pergunta que ele traz. Será que devemos pôr fim a esse sofrimento? E qual é o questionamento? O que a gente vem falando? Porque, na verdade, todas essas instruções dos Espíritos, elas são mensagens trazidas pelos desencarnados e todas elas vão convergir para a mesma coisa, que é o assunto desse capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Então é natural que quando a gente leia uma e outra, elas pareçam, em algum momento vai parecer que elas estão falando da mesma coisa. E sim, elas têm algo em comum, mas são mensagens diferenciadas, com pontos de vista diferentes, para que a gente possa ir juntando uma com a outra e ter uma compreensão melhor. Então, no vídeo passado, quando a gente falou do verdadeiro silício, a gente já tinha dado uma pincelada nesse assunto, de que não precisamos nem aumentar a nossa prova e nem diminuir, porque ela já vem sob medida para o que precisamos passar, Existe muito um erro de interpretação, às vezes quando falamos no Espiritismo, falamos do resgate, falamos de, fulano resgatou aquela situação, então ele passou por aquilo que em outro momento ele foi o algoz, E aí existem aqueles exemplos que a gente sempre sinaliza aqui que não se deve levar de forma tão certinha, aqueles exemplos que as pessoas gostam de dar, porque se fulano foi esfaqueado é porque ele esfaqueou alguém, esfaqueou aquela mesma pessoa em outra existência. Se fulano morreu afogado é porque ele afogou alguém. A gente evita falar desses exemplos assim tão certinhos porque não sabemos se é essa relação que existe, mas o que sabemos é que tudo que passamos é necessário ao nosso aprendizado. Então, quando a gente fala dessa ideia do resgate, mas a pessoa pagou uma dívida que ela tinha, seria muito superficial se falássemos que isso trata-se de apenas o pagamento de dívida. Fui lá e pronto, tá pago. Agora eu não tenho mais nada a ver com isso. Não, o verdadeiro objetivo é o aprendizado daquele espírito. Então, todas as vezes que um determinado espírito precisar passar por algo que ele provocou a outro, numa outra existência, não é simplesmente por uma questão de vingança, uma questão de ajuste, no sentido de, olha, você vai pagar na mesma moeda aquilo que você fez. Não é simplesmente a interpretação da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E sim porque existe uma complexidade nesse entendimento de que só vamos compreender a dor do outro à medida que passamos por ela, à medida que experimentamos aquela mesma dor, aquela mesma situação.
Então, pessoal, quando aqui no livro já nos é trazido esse entendimento de que a nossa prova já está sob medida, não devemos pensar em aumentá-la e nem diminuí-la, porque ela já está ajustada conforme essa necessidade do aprendizado de cada espírito. E agora, nessa instrução de hoje, com relação a botar fim à prova de outra pessoa, vai ser trazida outra questão, no sentido do seguinte: então, peraí, se eu não posso pôr fim àquele sofrimento, à medida que eu vejo uma pessoa sofrendo, ou eu passo por uma pessoa na rua que está sofrendo, um morador de rua que está ali me pedindo comida, eu não vou ajudar então, porque eu não devo pôr fim àquele sofrimento? Não, que é a segunda parte aqui que ele vai nos trazer esse entendimento. A caridade, ela sempre deve ser realizada. Tudo que estiver ao nosso alcance para melhorar a vida do outro deve ser feito. Agora, o que a gente não pode confundir é ajudar com pegar a pessoa no colo, com tirar aquele sofrimento dela totalmente, porque não sabemos do que aquela pessoa precisa. E muito provavelmente, de acordo com tudo que a gente já vem estudando, se ela está passando por aquilo, é porque existe uma necessidade de aprendizado ali. É mais ou menos o que ele fala aqui, ó, no segundo parágrafo. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde tem elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? E aqui ele traz um questionamento interessante, que é o seguinte: nós vamos ajudar, mas não tirar o sofrimento daquela pessoa. Por quê? Porque não sabemos quais são os desígnios de Deus. Não sabemos do que aquele espírito necessita. Na sequência, é onde ele vai nos trazer sobre a questão da ajuda. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considerais instrumentos de tortura. Isso me lembra, assim que eu comecei a estudar o Espiritismo, eu ficava muito presa nesses conceitos, né? Se a pessoa matou, ela vai morrer nessa vida da mesma forma. Se eu vejo uma pessoa baleada, é porque ela baleou alguém em outras existências. Então eu ficava muito com esse conceito um tanto quanto restrito e prejudicial para o entendimento. E aí eu lembro de passar pela rua e olhar umas pessoas, às vezes, em situações bem complicadas, assim, certos moradores de rua, e eu olhava, falava assim: eu não vou dar dinheiro porque se essa pessoa está nessa situação é porque ela precisa passar por essa dificuldade. Não sou eu que vou amenizar aquela situação. E é um ledo engano, né, pessoal? Por quê? Quando você está passando por uma pessoa na rua, já está acontecendo ali um relacionamento. A gente está se relacionando com pessoas, né, encarnados e desencarnados, mas a gente agora aqui está falando dos encarnados. A gente está se relacionando com pessoas o tempo todo. Desde o momento que a gente sai de casa, passa pela portaria, passa pelo vizinho e tem a oportunidade de dar um bom dia ou ficar com uma cara mais carrancuda, a gente já está ali fazendo a nossa parte naquele relacionamento que está acontecendo. Sempre temos a possibilidade de tornar o dia de alguém melhor, com um sorriso, com um bom dia, com um elogio, com um abraço, com um presentinho, com um mimo, ou simplesmente não descontando na pessoa uma raiva sua, uma coisa que esteja te chateando. Então sempre existe a possibilidade da gente melhorar o dia do outro. Da mesma forma, se eu tô passando ali por um morador de rua, eu posso sim fazer uma prece por ele, eu posso dialogar, trocar algumas palavras com ele, eu posso dar uma comida, eu posso dar uma esmola. Muita coisa pode ser feita. Não é porque ele tá naquela situação que eu vou olhar e vou falar assim: se ele tá na situação é porque ele precisa estar. Sim, isso a gente já entendeu. Provavelmente ele precisa estar, ele tá tendo algum aprendizado. Mas não é por isso que eu também vou virar a cara e vou falar: não, eu não vou ajudar porque fica aí. Bem feito, você fez por merecer, agora sofre aí mesmo. Não seremos nós os instrumentos de tortura. Agora, pessoal, o que não podemos fazer é pagar a fatura emocional de uma outra pessoa. De uma pessoa que não quer crescer, de uma pessoa que às vezes não quer se movimentar.
Isso é muito comum, a gente percebe muito isso, né? Em relacionamentos de pais, mães, filhos, maridos, esposas, parceiros, essa necessidade de às vezes carregar o outro no colo. Existe ali então muitas vezes o coitadinho e o outro que vai assumir essa postura do cuidador. Esse vai ficar cuidando o tempo todo, né? Vai ficar carregando no colo, e esse aqui que muitas vezes se coloca no lugar de vítima vai ser privado de um aprendizado que seria proveniente de uma movimentação que ele deveria fazer e não faz por conta dessa outra pessoa que às vezes está do lado, cercando e não deixando que ela possa andar ali com as próprias pernas. É como se a gente tivesse um nenenzinho, né? O nenenzinho, quem já teve a oportunidade de ver, quem é pai, mãe, sabe que o nenenzinho ele vai se apoiando, ele vai se levantando, aí apoia no sofá e vai e cai. Imagina agora se você fala, meu Deus, ele vai cair. Você pega aquela criança no colo ou não deixa ela andar, ela não vai aprender a andar. Ela não vai aprender a cair e se levantar, porque o tempo todo a gente pegou no colo e não deixou que ela passasse por esse aprendizado. E a nossa vida, pessoal, é como se a gente ainda fosse esse bebezinho, né? A gente já anda, mas precisamos ainda aprender a andar em outras coisas. Precisamos aprender a levantar de várias outras situações que estamos caindo o tempo todo. Então, é muito necessário que nós possamos fazer esse movimento e deixar que os outros façam também esse movimento. Então, tem a pessoa na rua, tem uma pessoa da minha família, tem alguém que está precisando de ajuda, eu vou ajudar sempre, mas eu vou ajudar. Eu não vou pegar essa pessoa no colo e muito menos tirar o sofrimento dela, porque muitas vezes a gente acha que está ajudando, tirando o sofrimento, mas para aquele espírito, naquela encarnação, isso vai ser um prejuízo. Contra essa ideia, deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita. Qual ideia? Essa ideia de não ajudar, né? Eu não vou ajudar porque eu entendi que a pessoa tem que passar por isso. Porquanto este, o espírita, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírito estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Então, vamos continuar no amor e no devotamento, mas sem querer se opor ou desfazer aquilo que está programado, porque isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Então aqui ele vem fazendo esse fechamento de tudo que a gente já vem falando. Eu sempre posso ajudar, eu sempre posso dar uma palavra de conforto, ficar acompanhando aquela pessoa, fazer um trabalho voluntário. Tem muita coisa para ser feita, tem muita gente precisando de vários tipos de ajuda no nosso mundo. Mas sempre com esse cuidado de não decidir, de não tomar uma decisão final do que aquela pessoa deve passar. Porque é isso, cabe a Deus conforme julgar conveniente. E aí, resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e de caridade. Eu gosto desse final porque ele mostra bastante essa questão do relacionamento, de como que a gente vive, como é importante o nosso convívio em comunidade, em sociedade. Sempre podemos fazer o dia do outro melhor, sem que para isso a gente precise interferir de forma arrogante, de forma orgulhosa no destino dessa pessoa. Todos nós estamos passando por uma provação, por uma expiação. Não sei se vocês já viram nas redes sociais quando passa uma mensagem assim: sempre trate bem a outra pessoa, porque você não sabe o que ela está passando. Você não sabe a dor daquela pessoa. E é exatamente isso. Não é para querer tirar, não é para querer impedir que ela evolua, que ela passe pelo processo dela. Mas a gente sempre pode, com o menor gesto, fazer com que essa jornada, essa caminhada do outro possa se tornar um pouquinho mais agradável, um pouquinho mais doce e mais serena. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que possa ter
te ajudado, se você está passando aí por alguma situação parecida, se você tá com alguma aflição, a gente sempre tá, né, com alguma coisa perturbando, com alguma coisa incomodando. Se você tem nesse momento alguém da sua família também passando por alguma aflição, uma situação complicada, vamos ter fé, aquela fé raciocinada, né? Aquela fé resultante do estudo, que já entendemos que tudo tem um porquê, nada é por acaso. E sempre rezando, sempre em prece, tendo a certeza de que estamos sendo amparados pelos nossos amigos espirituais, os espíritos benfeitores, eles estão sempre do nosso lado. E é aquilo, né? O Haroldo fala isso numa palestra dele, quando ele fala do filho dele, que ele leva o filho para tomar, acho que ele leva o filho para tomar vacina, ou o filho está passando ali por uma cirurgia, eu não me lembro bem agora, mas ele fala: filho, eu não posso tirar essa dor de você, eu não posso impedir que você sinta essa dor, mas eu posso segurar a sua mão, posso ficar aqui do seu lado enquanto você passa por o seu momento de dificuldade, por o seu momento de dor. Então, que a gente possa fazer isso, pessoal, que a gente possa ter esse entendimento, essa serenidade de que muitas vezes não vamos tirar ou acabar com o sofrimento da outra pessoa, mas tornar esse processo menos dolorido e um pouco mais amoroso, tá bom? Eu espero vocês nos nossos próximos vídeos. Até lá!